Olá a todas e todas, que Jesus abençoe os nossos lares, abençoe a cada um de nós, para que possamos, reunidos, estudarmos um pouquinho da doutrina que nos auxilia, que nos consola. Hoje, nós começaremos o estudo do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, da perfeição moral. Os itens, as questões, são de 893 a 906. Que falam das virtudes e dos vícios. Então, preparamos aqui um roteiro para que a gente possa ser objetivo e não prolongar muito essa nossa conversa. Esperamos que todos estejam bem. Então, vamos às nossas questões principais, A pergunta inicial, que é a pergunta 893, ela é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí os espíritos respondem que a mais meritória, que todas as virtudes elas têm o seu mérito, mas que a mais meritória é a caridade, A caridade sem intenções, livres das intenções. Então, é a caridade. Na verdade, a caridade ela tem que ser livre de qualquer intenção, Então, vamos aos pontos principais para que a gente não se perca. Nós encarnamos com a sabedoria, ou melhor, para desenvolver a sabedoria e a capacidade de amar, Assim, o objetivo, um dos objetivos, da encarnação é desenvolver a sabedoria e a capacidade de amar. Só que, assim, a gente passa por diversas experiências, não é verdade? E, assim, até a gente chegar à meta, que é da perfeição, até a gente chegar a essa meta, a gente passa por um processo, por um longo processo, de idas e vindas, de erros e acertos, E nesse caminho, nós vamos desenvolvendo virtudes e vícios. E aí, mediante a nossa conduta, a nossa maneira de agir, a gente vai desenvolvendo virtudes e vícios. A gente tem aqui, a gente precisa entender também que a gente tem um potencial, um imenso potencial para desenvolver virtudes. A gente não pode esquecer disso. E aí vamos à definição de virtudes e a definição de vícios. Como é que a gente pode definir virtude? Como sendo tendências comportamentais e cultivo de valores que contribuem para a nossa evolução espiritual. E vícios, como sendo tendências comportamentais e cultivo de valores que impedem e prejudicam o nosso progresso espiritual. E aí, os vícios, muitas das vezes, ficam só... A gente pensa nos vícios como se fossem só os vícios morais, ou melhor, só os vícios materiais, A dependência de alguma coisa material, seja álcool, ou mesmo o sexo desequilibrado, bebida alcoólica, tabaco, essa questão do sexo, entre outras coisas, mas voltado muito para as questões materiais. O que a gente não pode esquecer que é muito intensa a questão moral, os vícios morais que a gente desenvolve ao longo da nossa caminhada, E aí tem a fixação das ideias. A gente às vezes tem ideias fixas, A gente coloca algumas coisas como
as nossas questões verdadeiras e mantém aquilo como uma ideia fixa, o que pode nos prejudicar muitas das vezes, porque podem ser ideias que não são, na verdade, que são prejudiciais, as emoções e as ações negativas que acabam nos desequilibrando, né? Como a gente falou, tanto das virtudes como dos vícios, né? As virtudes, elas são alcançadas à medida que a gente passa pelas experiências, né? Que a gente passa pelas experiências e que a gente consegue superar as deficiências. O muito importante disso tudo é identificarmos essas nossas deficiências, identificarmos esses nossos vícios. Identificando os vícios, a gente consegue até fazer uma compensação, né? Vamos lá. Um vício que a gente... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu fiz abri um parêntese aqui, dessa questão, quando a gente, de um para outro, né? Essa compensação de um vício para uma virtude. Então, quando a gente ainda, né, tem o orgulho, quando a gente ainda é orgulhoso ou orgulhosa, né, quando a gente transforma o orgulho em humildade, né, o egoísmo em solidariedade, mas o autoritarismo em delicadeza, né? Mas para a gente trabalhar essas questões, eu dei exemplos curtos, né? Poucos exemplos, mas daí a gente pode pensar, né, em todos os vícios morais que ainda desequilibram e que não fazem bem. A gente pode pensar no que a gente enxerga no outro, se a gente ainda não está enxergando na gente, mas identificar na gente esses vícios para que a gente possa trabalhar pela transformação, né, em virtude. Capacidade para isso a gente tem, mas é preciso se autoconhecer. Além disso, para identificar não é fácil. A gente precisa também se perdoar, né? Quando a gente pensa no perdão, que a gente também precisa exercitar, a gente precisa exercitar também o auto-perdão, a gente precisa exercitar o autoconhecimento, para que a gente possa desenvolver ou transformar, né? Assim, fazer esse processo todo de transformação de um vício em uma virtude. Tem sempre uma virtude para um vício, mas a gente precisa identificar esse vício para que ele possa se transformar numa virtude. E aí a gente precisa ter coragem, boa vontade para que essa mudança aconteça. Mas lembrando sempre que da nossa capacidade, né, para que isso aconteça, né, que a gente é capaz de fazer essa mudança em nós. A gente é capaz de passar por esse processo sem dor, né? E aí pensar muito, né? Aí mais alguns exemplos também. Transformar a tristeza em alegria. E aí a gente pode fazer pequenos exercícios. Quando a gente identificar algum vício moral, a gente está falando de vício moral porque os vícios materiais, a gente também precisa de boa vontade para que a mudança aconteça, mas a questão
as questões mais difíceis são as questões morais, vocês concordam? Né? Então, são essas que a gente precisa trabalhar muito em nós. Por isso, a importância desse autoconhecimento, do auto-perdão, do perdão, para que a gente consiga trabalhar essas questões e fazer essas mudanças. Então, transformar a tristeza em alegria, a apatia em entusiasmo. E aí eu estava falando de pequenos exercícios. A gente pode tentar pequenos exercícios, porque isso não vai acontecer de uma hora para outra, apesar das nossas longas experiências, né, com as virtudes que a gente já conquistou e com os vícios que a gente ainda está lutando para transformar. Mas, mesmo com toda a experiência, a gente ainda encontra alguma dificuldade. Então, não vai ser de uma hora para outra. A gente precisa fazer pequenos exercícios. Identificamos? Vamos fazer um exercício contrário ao vício, para que ele seja transformado. E assim a gente viver melhor, mais feliz, né? Porque virtuosos somos mais felizes. Os vícios ainda nos deixam muito tristes, né? Apesar da gente... assim, a gente nessa luta de fazer essa mudança, a gente se entristece, a gente às vezes se cansa, mas a virtude está aí para compensar. E vamos pensar nessa nossa capacidade, né? Na nossa boa vontade de fazer tudo isso acontecer. Espero que tenha esclarecido alguma coisa para nós, né? Essa pequena fala, que a gente possa pensar bastante nessas nossas questões e nas nossas transformações. Que Jesus nos abençoe. Obrigada aos ouvidos. Que abençoe a todos nós, aos nossos familiares. Que nos dê força, coragem para esse momento que a gente passa e que a esperança não se perca para esperar as coisas boas que hão de chegar. Um abraço em todos, boa noite e fiquemos todos com Deus.